Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar mais uma aula de redação e literatura. Peguem a apostila de vocês e abram na unidade 3, página 42. Vamos acompanhar aqui comigo. Eu falei para vocês nas aulas anteriores que cada unidade traz um tipo de texto. E esses tipos de texto vocês irão conhecer ao longo do ano e a gente vai registrá-los no nosso caderno de redação e literatura. O tipo de texto da unidade 3 é a entrevista. Assim como todo texto obedece a uma estrutura, a entrevista também obedece a essa estrutura. Como assim? Vamos lá vamos mostrar para que vocês entendam. Todo mundo lá na página 57. Acompanhem comigo, página 57 do livrinho de vocês. Deixa eu achar aqui. Opa, acho que eu passei, né? Isso, página 57. Lá na página 57 mostra pra gente qual é a estrutura, como que a gente monta esse tipo de texto. Primeiramente tem que ter o quê? Título. O título da minha entrevista. Um exemplo, alfabetização para as crianças de 6 anos. É o título da minha entrevista. Um subtítulo. O subtítulo nem sempre aparece nas entrevistas. Não porque não seja importante, é porque às vezes nem todo o assunto é tão complexo que precisa ser sintetizado. Mas o subtítulo também é bacana. Crianças de 6 anos encontram dificuldade na alfabetização. Texto introdutório, ele é muito importante, gente. Esse texto introdutório vai explicar tudo que eu vou falar sobre aquele assunto, vai explicar o assunto e vai explicar também que conhecimento o entrevistado tem sobre determinado assunto. Por quê? Não adianta eu simplesmente falar sobre o assunto e pegar qualquer pessoa para falar sobre aquele assunto que não vai render, não vai ter conteúdo nas minhas perguntas e respostas. Eu tenho que pegar uma pessoa que tem conhecimento sobre aquele assunto para que eu possa entrevistá-lo. E isso é falado no meu texto introdutório. Por quê? Porque dá credibilidade. As pessoas falam, não, quem deu essa entrevista é uma professora que já alfabetiza há mais de 25 anos, então ela sabe do que ela está falando. Deixa eu ler, deve ser interessante. Então, tudo isso prende a atenção do leitor. Essa é a intenção do texto introdutório. Você apresenta o tema e apresenta o seu entrevistado. O que o seu entrevistado é, que conhecimento que ele tem sobre o tema, para ele poder falar sobre o tema, certo? E por fim, as perguntas e respostas. Lembrando que uma entrevista, ela pode ser publicada em jornal, ela pode ser publicada em revista. Então, vamos supor que foi publicada na revista Veja. Na pergunta vem Veja, 2 pontos. Aí vem a pergunta, final, ponto de interrogação, porque a gente sabe que toda pergunta termina com um ponto de interrogação, né? A tia Luciana tá lembrando porque tem gente que esquece que começo de frase começa com letra maiúscula, nome próprio começa com letra maiúscula, então tô lembrando da pontuação. Toda pergunta finaliza com um ponto de interrogação, ok? Aí, na resposta, o nome do meu entrevistado. Por exemplo, estou entrevistando uma professora de educação infantil, de alfabetização. Então, vou colocar o nome dela. Aqui é a tia Fernanda. Fernanda, 2 pontos. A resposta da Fernanda, ok? Então, dessa forma que vai acontecer com vocês também na hora de construir uma entrevista. Título. O subtítulo nem sempre precisa acontecer. O texto introdutório, onde vocês vão explicar o tema e o conhecimento, vão apresentar o entrevistado e falar que conhecimento que aquele entrevistado tem sobre o assunto. E, por fim, as perguntas e respostas,
com base no conhecimento que você adquiriu para poder construir. Eu simplesmente não vou entrevistar a pessoa sem eu saber nada. Eu vou pesquisar sobre o assunto, eu vou pesquisar sobre a vida da pessoa para eu construir as minhas perguntas, tá? Porque senão eu vou ficar perguntando, até o entrevistado vai falar assim: nossa, coitadinho, não sabe nada. O que ele está querendo saber, né? Vai ficar vago a entrevista, você vai perder a oportunidade de aproveitar todo o conteúdo que aquela pessoa tem para te passar. Então é importantíssimo que o repórter conheça sobre o assunto primeiramente, ok? Então vamos entender isso aqui na prática, como é que funciona. Vamos lá. Quais são as estruturas? O título, entrevista com Ziraldo. A ilustração, pessoal, é super importante também. Por quê? Porque é um recurso visual, chama a atenção do leitor para olhar para aquele tipo de texto. Estou numa revista, aí passou uma imagem que me interessa. A primeira coisa que eu faço é olhar a imagem, depois eu vou ler o que está escrito. Eu, pelo menos, funciono assim. E a maioria das pessoas, a gente é atraído. A ilustração é um atrativo da entrevista. Eu sou atraída pela ilustração. Então, o texto, o título, a ilustração, aí aqui vem o texto introdutório, ou seja, a introdução da minha entrevista. Qual que é o tema e quem que é o entrevistado. E depois, sim, as perguntas e respostas. Crescer é o nome da revista que foi publicado. Crescer, 2 pontos. Como foi sua relação? Crescer é quem está fazendo a pergunta. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a sua infância? Olha a interrogação. Pronto, fez a pergunta. Quem foi responder ela? Ziraldo, 2 pontos. E sim, vem a fala do Ziraldo. Marina Vidigal é o nome da entrevistadora, foi a pessoa responsável pela entrevista com o Ziraldo, e onde foi publicado na revista Crescer no dia 7 de outubro de 2015. Então aqui contém todas as informações que eu preciso. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá para o texto, o início da unidade, volta aí o livrinho de vocês. Eu gosto de mostrar porque o livro traz isso completo, então é importante que vocês vivenciem isso. Aqui, ó, a entrevista com o Ziraldo está na página 48. Entrevistando uma personalidade. Ziraldo é uma personalidade, é um dos autores mais conhecidos da literatura infantil. Então, o nome da entrevista, entrevista com o Ziraldo. Esta daqui é um subtítulo. Porque depois que vai vir o texto introdutório, o Ziraldo tem conteúdo para esse subtítulo. Então vamos ler o subtítulo. O subtítulo é um resumo, um pequeno resumo da minha entrevista. Em Entrevista a Crescer, que é o nome da revista, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho é o principal personagem dos livros dele. Por Marina Vidigal. Quem é a Marina Vidigal? É a repórter que entrevistou o Ziraldo. Veio a ilustração. Aqui vem o texto introdutório, vem a introdução. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. Mais velho entre os 7 irmãos, o menino que vivia desenhando nas paredes da casa, nas calçadas e salas de aula, tornou-se o cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira, que foi o que eu falei para vocês. Quem aqui não conhece o Menino Maluquinho? É um personagem criado por Ziraldo. Então aqui, no texto introdutório, falou quem é Ziraldo, falou um pouquinho da biografia dele. Esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade, senso de humor,
Ziraldo conversou com a Crescer, o nome da revista, sobre sua história na literatura e sobre o momento profissional em que está vivendo. Passei a minha introdução, vou começar as perguntas e respostas. A revista Crescer fez a seguinte pergunta. Crescer, 2 pontos. Primeira pergunta. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a sua infância? Interrogação. Resposta de Ziraldo. E aqui vem as perguntas da Crescer e as respostas que o Ziraldo deu à revista. Pessoal, vocês vão ler essa entrevista e responder para mim o jogo rápido da página 50. Nada mais é do que a interpretação desse texto, tá? Não poderia ler um texto simplesmente sem deixar de interpretar. O português é assim, então vamos trabalhar o português. Então, vocês vão ler a página 48 e 49, que é a entrevista com o Ziraldo, responder a página 50. Assim também vocês vão fazer com a primeira entrevista da unidade, que é da página, é sobre Antártica. Vocês vão ler a entrevista da página 44 e 45, que também obedece a mesma estrutura, introdução, perguntas e respostas, e responder para mim as perguntas sobre o texto, ok? Aí agora a gente vem para a parte que eu quero trabalhar com vocês. Já que nós estamos lendo o texto, a gente aproveita para fazer a interpretação dele, né? Enquanto está tudo fresquinho. Aí vocês vão vir aqui no caderno de redação e literatura e agora sim é a vez de vocês fazerem uma entrevista. Vocês vão construir um texto, entrevista, com base no que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Primeiramente, escolha um tema e uma pessoa com conhecimento sobre aquele tema, sobre esse assunto que você escolheu para você entrevistá-la. Então, você quer falar sobre a cidade de Uberaba. Você vai conhecer alguma pessoa que tem alguma história interessante ou que conheça alguma história da nossa cidade, ok? Não quero falar sobre Uberaba. Eu quero falar sobre a exposição de gados que tem aqui. Meu tio ele trabalha lá há 20 anos, ele sabe tudo sobre a exposição. Então, eu quero falar sobre a exposição e vou entrevistar ele. Legal! Então, entreviste o seu tio e fale sobre a exposição de gados. Essas são apenas ideias que eu estou dando. Ah, não, professora, minha mãe é fotógrafa, trabalha com fotografia, então eu quero falar sobre a fotografia e vou entrevistar minha mãe, porque ela tem conhecimento. Tudo bem, então eu quero que vocês respeitem a estrutura do texto entrevista, que foi a estrutura que eu expliquei para vocês, o que tem que conter: título, ilustração, texto introdutório, perguntas e respostas. Eu só quero que respeitem essa estrutura na hora de construir o texto de vocês. E atenção, lembre-se de se inteirar sobre o assunto e também de conhecer a biografia do entrevistado antes de construir as perguntas. Ah, eu vou falar sobre a exposição de gado. Nossa, mas eu nem sei qual edição que é, eu nem sei aonde que fica, eu nem sei o nome do presidente da ABCZ. Como que faz? Eu primeiro preciso ter conhecimento do assunto para eu construir as perguntas para o meu entrevistado, porque senão a entrevista não vai ser interessante. Certinho? Confio em vocês, façam essa entrevista com alguma personalidade. Eu estou curiosa para saber, na nossa próxima aula online eu vou perguntar, não precisa estar com ela pronta não, porque a nossa aula é amanhã. Então assim, eu vou perguntar se vocês já têm ideias, porque depois a gente vai ler juntos essas entrevistas, ok? Então um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp.